foi ele que escreveu Eclesiastes, mas eu sou da linha que crê que foi ele que escreveu Eclesiastes. Salomão, milênios atrás, parece que sabia disso. E ele fala, capítulo 1, verso 1 de Eclesiastes: palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com o que se afadiga debaixo do sol? Então, logo nos primeiros versos, Salomão faz essa pergunta: que proveito alguém tem de todo o seu trabalho que tanto se cansa debaixo do sol? O livro de Eclesiastes, muitas pessoas leem o livro e acham um livro para baixo, deprê, um livro que você lendo assim, se você não souber ler Eclesiastes, você se sente mal. E eu amo esse livro. Eu devo ser estranho, né? Não sei. Eu sempre fui aquela criança estranha, né? Mas o livro de Eclesiastes é também para quem se sente estranho. Para quem se sente estranho, para quem se sente deslocado do mundo. E Salomão vem nos contar aqui de tudo que ele observou na sua vida, com toda a sabedoria que Deus lhe deu. E ele conta para nós as observações que ele fez. Ele diz que do que adianta o trabalho? O que adianta o cansaço? E não somente isso, né? Ele fala, verso 13: dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo o que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. O trabalho, lá em Gênesis, não era uma aflição, somente a partir de Gênesis 3. Em Gênesis 3, o trabalho se torna um fardo, mas não deveria ser assim. O fato é que é. E não somente o trabalho. Salomão diz que ele tentou buscar várias e várias coisas. Ele fala aqui no capítulo 2, verso 2: concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu, durante os poucos dias de sua vida. Empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque em que reverseriam as árvores. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. E a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Veja como parece um livro sem esperança. Ele fala de que aproveita o trabalho, então ele diz, não, então vamos rir. Ele diz, o riso também não aproveita de nada. Então vamos beber. O vinho também não aproveita de nada. Sabe, então vamos acumular coisas para si. Vamos construir casas, vamos plantar vinhas, vamos ter bois, empregados, carros, roupas. E ele considera, no verso 11, que todas as obras de suas mãos, todo o trabalho com que ele se afatigou, tudo isso era correr atrás do vento. O famoso estocar vento.
podemos dizer assim. Tudo isso era vaidade. E essa vaidade aqui não é a vaidade de você se colocar na frente do espelho e se embelezar. Essa vaidade aqui é a vaidade do vazio. Isso é vão, é inútil. E muitas vezes, nós, no nosso trabalho, nos vemos assim. E seja você, tenha o seu trabalho que você tiver. Seja você, o seu trabalho estudar, trabalhar numa grande empresa, trabalhar na sua própria empresa. Às vezes nós nos vemos como Sísifo. Sabem a lenda de Sísifo, da mitologia grega? Sísifo foi condenado a passar o dia inteiro rolando uma pedra montanha acima. No final do dia, a pedra rolava de volta para baixo. Lá de cima, ela ia bater lá embaixo. Para no outro dia, Sísifo rolar a mesma pedra montanha acima. E no outro dia, e no outro dia, e no outro dia. E a gente se cansa do nosso trabalho. A gente se cansa das nossas fadigas. A gente pensa assim, mas que proveito há nisso? E Salomão fala mais, verso 18. Também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol. Pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas, e sabedoria debaixo do sol. Também tudo isto é vaidade. Ele fala, olha, não adianta, eu vou trabalhar aqui, mas o fruto do meu trabalho vai ser para outra pessoa usufruir, que eu nem sei se ela vai usufruir bem, se ela vai administrar bem. Sabe, Igor, né? Igor aqui, ele faz, Igor e Giovana fazem cookies deliciosos. Se você poderia estar falando isso aqui no dia de saúde, né? Mas é com parcimônia, né? Sendo comedido, dá para comer. Eles fazem muito deliciosos. Teve um dia que Igor fez uns cookies, levou para o PG, sendo que ele tinha ensaio. Eles saíram para o ensaio e depois voltaram. Qual foi a sensação, Igor, quando tu chegou lá, que não tinha mais nenhum cookie para tu comer? Então, a maior frustração da vida dele, ele disse. Obrigada. A maior frustração da vida dele. Ele fez os cookies e não pôde comer. A gente achava, né? Já comi tanto em casa, né? Imagina, você faz aquele prato delicioso, quando você está sentindo o cheiro, o aroma. Alguém te chama e diz, ei, vem cá, e você não consegue mais comer aquele prato que você preparou. Da mesma forma, é com o nosso trabalho. Às vezes a gente vai, se cansa para acumular coisas, fruto do nosso trabalho, e quando a gente vai começar a aproveitar, a doença nos chama, a morte nos chama. Salomão observou isso e ele disse, tudo isso é vaidade. Esse tudo é vaidade, é como se fosse um refrão de uma música sendo repetido o tempo todo no livro de Eclesiastes. Tudo é vaidade, tudo é vazio, tudo é vão, nada disso tem sentido. E agora, eu venho para a igreja para eu me animar e de repente você fala um monte de coisa depressiva aí para eu ficar triste, ficar mal para baixo. Esse não é o propósito do livro. O propósito do livro é nos despertar para quão vazia é a vida debaixo do sol ou debaixo do céu. Essa também é uma expressão recorrentemente repetida no livro de Eclesiastes. Porque quando nós vivemos a vida debaixo do sol, como se não houvesse nada além do sol, como se tudo para que nós trabalhássemos fosse para esta terra, o riso não importa, o trabalho não importa, desfrutar dos frutos do seu trabalho também não importa, tudo isso é vão. E às vezes é por isso que nós temos nos afatigado, nós temos nos impedido de descansar. Byung-Chul Han, ele fala sobre essa área da sociedade do desempenho. E ele diz que nós vivemos numa era de
positividade excessiva. Essa era de positividade é aquela era do... Sabe a campanha de Barack Obama? Yes, we can. Sim, nós podemos. E nós tentamos nos convencer de que nós podemos tudo. Não é aquela história que também a gente foi criado, né? Escutando essa grande filosofia de tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Não tem isso? Só que quem prometeu isso foi a Xuxa, tem que pedir a ela, né? Não. Deus nunca prometeu isso. Deus nunca prometeu que nós teríamos tudo que quisermos. Deus nunca prometeu a você e a mim que você seria um super-herói, uma super-heroína. Nunca. E com essa busca incansável por isso, nós não descansamos. Nós estamos o tempo todo buscando performance. E nós não conseguimos descansar. E há vários motivos por que não conseguimos descansar. Nós queremos fazer um trabalho bem feito. Isso é muito bom. Fazer um trabalho bem feito é algo para o qual Deus nos chama, inclusive no livro de Eclesiastes. Eclesiastes 9, verso 5 diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem sabedoria alguma. Então faça bem feito. Querer trabalhar bem não é o problema. O problema é quando isso se torna um Deus em nossa vida. E nós medimos o nosso valor por quão bom o nosso trabalho é. Isso pode ser verdade no mercado de trabalho, mas não deveria ser verdade na minha e na sua vida. Do contrário, nós não conseguiremos descansar. Metas irreais também fazem com que nós não possamos descansar. Sejam metas irreais no trabalho, você colocar metas que você vai ter que abdicar da sua família, abdicar de tudo para descansar. Teve uma secretária de educação que eu vi ela falando o seguinte: eu não vi meus filhos crescerem enquanto estava no cargo. Meus filhos precisavam de mim e eu não pude estar lá. Mas eles sabem que isso foi em prol deles. Eles sabem? E ela batia no peito, e eu vejo muita gente assim, muitos empresários. Roberto Justus, um dia ele falou lá naquele programa O Aprendiz, que ele não viu os filhos crescerem também. Saía de casa, os filhos estavam dormindo, quando voltavam, os filhos já estavam dormindo de novo. E ele diz: mas eles sabem que isso foi em prol deles. Eles sabem? Será que tudo que ele ajuntou debaixo do céu foi válido diante de não ver os filhos crescerem? Então essas metas irreais, muitas vezes, não só de trabalho, mas daquilo que a gente vê no Instagram. Para eu conseguir fazer essa viagem que fulano fez, eu vou ter que trabalhar muito, e vou ter que me desgastar muito. E aí você vive ou viajando ou programando a próxima viagem, e não tem problema nenhum com isso, desde que isso não seja o grande objetivo da sua vida, desde que as viagens que você vê os outros fazendo, as viagens que você quer fazer, não definam quem você é. Do contrário, vai ser correr atrás do vento. Nós temos metas irreais de beleza. Para eu conseguir fazer aquele botox, eu vou ter que trabalhar muito. E aí você não descansa para trabalhar, para ter um rosto de uma pessoa descansada, artificialmente. Nada contra também procedimentos estéticos. Alguém pode estar pensando assim: essa bicha é invejosa, ela não pode viajar, não pode fazer botox. Não tem nada a ver com isso. A questão é que importância isso tem na sua vida. Onde está isso na sua vida? Faça seus botox, faça suas viagens. Faça, vá para os seus restaurantes e coma bem. Eclesiastes nos chama a fazer isso. Desfrute a vida. A questão é que essa vida não vai poder ser desfrutada enquanto você não entender que a vida é mais do que isso.
Que não é somente essa vida debaixo do sol que nós vivemos. Senão, tudo na vida será canseira e enfado, como diz o sábio. Às vezes nós nos colocamos a trabalhar muito por problemas financeiros reais. Também tem essa questão. Às vezes as contas não estão fechando. Às vezes pelo motivo anterior, por causa de metas irreais. Ou às vezes não. Às vezes ficou difícil, às vezes chegou uma doença. Às vezes teve várias coisas. E às vezes a gente se vê forçado a trabalhar mais do que o nosso corpo permite para poder fechar as contas, para poder pagar a escola dos filhos no final do mês. Ou às vezes nós nos vemos com todo esse ímpeto para trabalhar e nos matar trabalhando, às vezes também por causa da própria inveja que a gente tem. Salomão fala isso no capítulo 4, verso 4. Então vi que toda fadiga e toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Às vezes você quer ter as coisas que as outras pessoas têm. Que se você pensasse mais em uma vida simples, sem buscar mostrar para outras pessoas, ou sem se comparar aos outros, você não precisaria trabalhar tanto. A questão é que há vários motivos para que a gente não descanse. O mundo vai dar 1000 motivos para você, para que você não esteja com a sua família e que você não aproveite seu tempo de descanso. E salientando aqui, tempo de descanso não é tempo livre. As pessoas confundem isso. Tempo livre é qualquer coisa que vier, eu faço. Mas o tempo de descanso é um tempo de fato para parar, contemplar, desfrutar. Porque se o tempo de descanso for um tempo livre, aquele tempo que você marcou para almoçar com a sua esposa, para sair com a sua filha, para estar com seus amigos, qualquer coisa cotidiana, rotineira, você vai achar que é fundamental, essencial, e você vai desmarcar aquele compromisso. Descansar é um compromisso. Você não vai deixar de sair com sua esposa, com seu esposo, porque surgiu uma suposta emergência. Não estou falando que não tem emergências. Às vezes alguém infarta, e aí você vai ter que desmarcar aquilo. Mas a verdade é que a maioria das coisas não são tão urgentes assim, podem esperar até o outro dia. E você não precisa decepcionar aqueles que você ama e não estar com eles, porque você acha que ali é um tempo livre. Não é um tempo livre, é um tempo marcado para que você possa se reconectar com os seus, para que você possa se reconectar com a natureza, estar em contemplação daquilo que Deus criou, desfrutando das bênçãos do seu trabalho. E a gente, quando faz isso, desfruta das coisas que Deus criou, dos frutos do nosso trabalho, nós estamos também ecoando o que Deus disse lá no Éden. E viu Deus que isso era bom. Quando a gente desfruta disso, a gente está falando, é bom mesmo, Deus. É bom mesmo, muito obrigado. É um momento de a gente agradecer por aquilo que Deus nos deu, porque às vezes a gente está acumulando tanto que a gente nem para agradecer. A gente tem hoje o que a gente estava orando para ter 1 ano atrás. E a gente nem para refletir que a gente adquiriu. Porque a gente não para descansar, para refletir. Você não pode se render à pressa desse mundo. Eu e você não podemos nos render aos ideais de produtividade excessivos desse mundo. E com isso eu não estou falando. Nós temos um coach. Cadê Josiélio aqui? Josiélio sabe, Josiélio é um coach, né? E como toda área, existe pessoas sérias e pessoas não sérias, né? O Josiélio sabe que é necessário esse tempo do descanso. Ele falou aqui sobre o sono.
a necessidade de descansar. E eu vi um dia desse um casal fitness anunciando que estava se separando porque a rotina de treinos e exercícios era muito afatigante e eles não conseguiam estar juntos. Mas isso já é para você manter a saúde, para você manter o seu tempo com os seus. Você vai se separar porque agora você não tem mais tempo, porque você gasta o tempo inteiro buscando a saúde, mas perdendo a saúde. E aí, muitas vezes, essa positividade excessiva de que você pode tudo, quando na verdade a gente não consegue muitas coisas. A gente precisa se dar conta disso. Teve uma pesquisadora da Universidade do Canadá que ela fez essa pesquisa. Ela pegou pessoas que estavam em situações de depressão e ela pediu para essas pessoas repetirem frases motivacionais. Eu sou maravilhosa, eu sou maravilhoso, eu estou muito bem. E ela reparou que grande parte dessas pessoas, dependendo da situação em que estavam, ao repetir essas frases, e eles conseguiam medir isso, né, de forma clínica, conseguiam medir isso com equipamentos, mapeando o cérebro, eles notaram que essas pessoas ficavam pior, repetindo essas frases, vendo que essas coisas não aconteciam. E eu não estou falando contra a gente pensar de maneira boa, saudável, a gente não ficar sendo negativo o tempo todo. A negatividade é ruim, mas a positividade excessiva também. Precisamos da realidade. E o livro de Eclesiastes vem e arranca aqueles paradrapos, sabe, de quando vai doer, quando está ali colado e dói. Ele faz isso, ele arranca aqueles paradrapos com tudo, na verdade. E ele mostra a realidade da vida. A realidade da vida que você não consegue dar conta de tudo. E está tudo bem. Você tem que dar o seu melhor, fazer o que vier à sua mão para fazer conforme as suas forças, aqui diz Eclesiastes. Não além das suas forças, conforme as suas forças. Você tem que dar o seu melhor, mas às vezes o seu melhor naquele dia é 30% do seu melhor amanhã, ou do que foi o seu melhor ontem. E não tem problema. A questão é que quando nós tentamos incansavelmente essa meta de produtividade, de querer trabalhar para mostrar que nós conseguimos, a vida vem nos dar uma rasteira e traz um burnout, para a gente entender às vezes que não, a gente não consegue. Você não é super-homem. E Deus nos fala isso. Nós temos um período marcado na semana para o descanso, que é o sábado. Deus descansou depois de trabalhar uma semana sem estar cansado, para a gente entender que a gente precisa disso. E é isso que Jesus falou: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Foi criado porque você e eu precisamos disso. Precisávamos disso num lugar perfeito, no Éden. Quanto mais nesse mundo de pecado, em que o trabalho também é um fardo. Não deveria ser apenas um fardo, mas o trabalho também é um fardo. Nós nos cansamos e precisamos desse tempo para descansar. Teve um pregador que disse: pregue Eclesiastes antes que o diabo pregue. Porque se a gente for esperar que a vida nos ensine isso aqui, a gente só vai ter canseiro e enfado. Se a gente for esperar que a vida é quem nos mostra que o riso não adianta, que as festas não adiantam. Veja, Salomão aqui, ele juntou tudo o que a maioria das pessoas quer. Ele juntou aqui no capítulo 2 belezas que ele amontoou para si, dinheiro, música, né? Ele fala que ele contratou músicos. Fala aqui que ele, né, verso 8, provime de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres
e mais mulheres. Isso é, basicamente, qualquer roda de sertanejo que você vê aí, né? Música, mulher, vinho, bebida. Vinho, no entanto, não é mais sirope, ou seja o que for que o pessoal esteja aí consumindo. Qualquer roda de sertanejo, de pagode, de samba, de rock, é isso aqui. Ele disse que ele não negou nada aos seus olhos. Poucas pessoas podem dizer isso, na verdade, que não negaram nada aos seus olhos. Eu nego muitas coisas aos meus olhos, não porque eu quero, mas porque o bolso não permite. Mas o bolso de Salomão permitia. E ele disse que tudo isso era vazio, tudo isso era correr atrás do vento. Lembra daquele filme, Forrest Gump? Eu gosto muito desse filme, muito legal. Forrest Gump tem aquela cena, né, de Run, Forrest, run! E ele vai, de repente, um dia ele estava em casa, coloca o boné dele e sai correndo. Corre o país inteiro. E ele diz que as pessoas começam a se juntar em torno da corrida dele e pessoas do país inteiro vêm para pedir conselhos a ele, que ele é visto como um sábio. E eles perguntam: você está correndo por causa da fome mundial? Você está correndo para acabar com a guerra? Você está correndo por causa do meio ambiente? Ele diz: não, eu só quis correr. E ele chega numa extremidade dos Estados Unidos, correndo. Quando ele chega tem um mar, ele para, ele diz: agora eu vou correr de novo. E ele volta correndo até a outra extremidade do país. E as pessoas acompanhando ele, ele diz: por algum motivo as pessoas viam sentido naquilo que eu fazia. As pessoas viam. Ele mesmo não via sentido algum, simplesmente ele corria. E às vezes nós vemos a corrida de outras pessoas e enxergamos sentido naquilo que nem elas estão enxergando, sentido nenhum. E nós achamos: olha, aquela pessoa está correndo para ter uma boa estabilidade financeira. Ótimo! Mas Salomão disse que isso é vazio, isso é vaidade. Ele diz: olha, não interessa, por mais que você trabalhe, adquira conhecimento, sabedoria, você vai para o mesmo lugar que o tolo foi. Para o mesmo lugar daquele que não adquiriu nada na vida. Vai. Na verdade, não tem nenhuma diferença, não só do lugar para onde você vai em relação ao tolo, mas também nem mesmo em relação aos animais. Vai para o mesmo buraco todo mundo. E a grande questão é que a gente não se dá conta disso. Forrest Gump, quando ele chega lá do lado do país, na outra extremidade, que ele vê somente o mar e ele não consegue mais correr, o que ele vai fazer daí então? Às vezes, aí ele voltou, né? Foi correndo e voltou para chegar na outra extremidade. E a gente corre, 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 e a gente não descansa, querendo alcançar algo. Quando a gente chega lá, tem um limite. E agora eu faço o quê? Vou correr atrás de outra coisa. E assim a gente vai mudando de objetivos. A gente alcança aquele objetivo e aquilo não tem mais sabor, não tem mais graça. A gente vai atrás de outra coisa. E assim a gente se cansa correndo atrás de um novo emprego. A gente corre atrás de um aumento de renda. A gente corre atrás de uma casa nova, de um carro novo, de um novo dispositivo eletrônico. Ou quem sabe, de roupas novas, de um cabelo novo, de um marido novo, de um namorado novo, de uma esposa nova. E a grande questão é que nenhuma dessas coisas pode realmente satisfazer o vazio, a vaidade dentro do seu coração. É somente canseira e enfado correr atrás do vento. Você e eu temos um dia para nos lembrarmos disso semanalmente, mas ainda assim às vezes a gente não consegue. E aqui quem fala é alguém que adoeceu por causa do trabalho. Nitidamente eu definhei por causa de trabalho.